São dos Enfermos tem o seu fundamento escriturístico, se assim se pode dizer, na escritura da carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, onde se diz: se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salverá o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, ser-lhe-á perdoados. Portanto, há esta preocupação da igreja, logo que, afinal, segue aquilo que o Senhor mandou fazer. Jesus disse de impor as mãos doentes, provavelmente terá dado várias outras instruções. Os apóstolos entendem, então, que quando alguém está doente é preciso chamar os presbíteros da igreja. Portanto, isso faz também entender que a unção dos enfermos pode ser dada somente pelos padres e orar sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Portanto, é pedido, é o único sacramento que se diz para pôr a existir de orar. Não é Jesus, quando instituiu a Eucaristia, não diz orar e dizer, não. Quando tomou o corpo, tomou o pão e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, por exemplo. E só neste sacramento que se pede, de forma particular, o fato de rezar. A oração entra no poder do sacramento. E depois, claramente, a unção com azeite. E então, o que acontece? A oração da fé salverá o doente. Portanto, a oração dá ao doente a possibilidade de ser salvo no sentido, sobretudo, espiritual. Porque a unção dos doentes é o único sacramento que tem, digamos, em forma direta referência não somente à alma, mas ao corpo. Porque o sacramento da unção pode também causar a cura física do doente. E até, se houver cometido os pecados, serão perdoados. Significa que, agora depois vamos ver melhor com as outras lives, mas aqui temos um texto que a igreja, quando se diz, mas como é que, onde se encontra a consistência deste sacramento? É nesta passagem, que não é o Senhor a falar, são os apóstolos, Tiago, neste caso, mas porque tinha recebido instruções por parte de Nosso Senhor, não é uma invenção da igreja, porque já o Senhor, como temos visto no Evangelho de São Marcos, dizia aos apóstolos de ir curar os doentes. Portanto, para realizar este sacramento, é preciso, então, o azeite de oliveira, portanto, sobretudo de oliveira é aquele mais próprio, abençoado pelo bispo na quinta-feira santa durante a missa crismal. No entanto, quando não houver azeite consagrado, o bispo, o padre, pode abençoar o azeite que, caso sobre, deve ser destruído após o uso. Portanto, o fato de deve ser um bispo mostra fortemente o fato desta ligação entre a igreja que dá os sacramentos e o povo de Deus. Portanto, o bispo é o sucessor dos apóstolos. E, portanto, desta forma, o óleo, o azeite, em sentido religioso, tem sempre tido um grande significado, porque também a nível físico tem muitas propriedades. De modo particular, tem aquela capacidade de ser, como se pode dizer, instaurar no corpo. Quando a gente vai ungir um corpo com óleo, o óleo penetra. E assim, o azeite significa muito bem o fato que, através do sacramento, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, penetra na alma daquela pessoa. Portanto, o óleo tem, a nível mais físico, também a capacidade de tornar o corpo mais ágil, mais fluente, não sei se usa este termo, mas tem muita propriedade, reforça os músculos,
E assim, tem insomma esta capacidade de reforçar também a alma. A unção é feita, portanto, como é o rito, como se desenvolve, a unção na fronte e nas palmas das mãos, para o ministro, usando as suas mãos, o severo risco de contágio com o instrumento. O sacerdote ungido nas costas, em vez das palmas das mãos, devido à unção interior recebida da ordenação. E nós padres, quando somos ordenados, recebemos a unção no palmo da mão. E, portanto, a igreja achou bem que quando a gente recebe a unção dos enfermos, se for padre, receba do outro lado, nas costas da mão, ovviamente, non do corpo. E assim, portanto, a unção na frente também, na frente significa também a nossa, diz mais respeito à nossa inteligência, e, portanto, de algum modo a unção dos enfermos ilumina a inteligência humana para lhe fazer entender o sentido do sofrimento e, portanto, ajuda a entender melhor como a doença pode ser realmente um instrumento de salvação e de santificação. E também as mãos, que significam aquilo que a gente pode fazer. E, neste caso, realmente o doente já não pode fazer muito, porém exprime, por um caso, a capacidade do homem que recebe do Senhor esta força, recebe o gesto nas mãos, a unção nas mãos, também exprime este fato de acolher a graça de Deus. E as palavras que fazem o sacramento são estas: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que liberto dos teus pecados e te salve e na sua vontade te reconforte. E, portanto, faz sempre, como todos os sacramentos, são fundados sobre a infinita misericórdia de Deus. É que neste caso vem em auxílio da nossa fragilidade para que liberte os pecados e nos salve e nos reconforte. Portanto, a unção tem a nível humano, sobretudo, este valor, quer dizer, dá força para suportar com espírito de fé a doença. Portanto, pode, hoje nós sabemos que muitos não gostam muito deste sacramento porque uma vez era chamado extrema-unção, portanto a gente tinha medo que fosse quando a gente está para morrer. Não, mas dizia alguém, justamente fazia esta observação. Quando a gente está para morrer, muitas vezes chama um notário para escrever um testamento. E ali não é que a gente tinha medo, mas está para morrer, então faz. Não? E, portanto, também os doentes, os médicos, no passado, tinham, quase os médicos cristãos, o dever de avisar quando alguém estava para morrer, para prepará-lo e tudo. Portanto, hoje em dia há esta coisa, este medo deste sacramento, e também nisso podemos ver algo um bocadinho diabólico, porque no fundo, afinal, é só uma ajuda. Un'altra pessoa dizia uma vez alguém, não? É como alguém que, sei lá, está para chegar o granizo, e que faz? Não, faz o seguro, não? Do seu campo, não? E depois chega outro e diz, por que fiz esse seguro que depois não aconteceu nada? Não aconteceu nada, mas no sentido, se eu pensei isso, se vier o granizo eu estou com seguro, pelo menos tenho a restituição daquilo que perdi. Se eu faço e não acontece nada, não chega o granizo, então no caso o meu campo fica salvo. Portanto, num caso e no outro ficava bem. E assim nós não temos de ter medo de receber, quando for preciso, a unção dos enfermos. Se eu estou muito mal, com risco de perder a vida, é bom que eu faça isso. E paciência, se a gente pode pensar que pode ser que eu vou morrer, se é a realidade da situação. Se depois não vou morrer, em todo caso,
fiquei protegido. Mas é melhor não arriscar. É melhor ir para outro mundo ungidos por este sacramento. Tanto repito, como se faz com o notário, porque não se pode fazer ter esta atenção, pelo contrário, quando temos de receber os últimos sacramentos. Liberta dos teus pecados. Vabbè, penso che depois se explica também. Portanto, ministro deste sacramento é um sacerdote, porque também depois pensemos que, como vimos a carta de Tiago, diz os presbíteros orem sobre o doente. Portanto, é o sacerdote, mas também que este sacramento é também para perdoar os pecados. Portanto, os pecados que pode o nosso Senhor Jesus Cristo, mas por meio do sacerdote. E quando é que ele pode tirar o pecado? Quando, por exemplo, há um doente que tinha uma prática cristã, adoeceu, perdeu a consciência, chega o padre sabe que ele era uma pessoa que frequentava, que se tivesse tido saúde, teria se confessado, só que ficou improvvisamente inconsciente, portanto não pode confessar-se. Bom, neste caso o padre pode dar a unção e a unção tira os pecados do homem, também se fossem mortais. Se é alguém que costumava ter uma vida cristã, confessar-se, se pode presumir que, podendo, ele se teria confessado, então se pode dar. Mas se se trata de uma pessoa que sempre foi longe da igreja, se sabe que era assim, o padre não vai dar a unção. Portanto, é um sacramento, mas não sacramental. É verdade que, às vezes, os leigos também fazem certas bênçãos, mas são sempre como um auxílio, uma preparação para a graça. E, portanto, o sacramento, pelo contrário, chega, aquilo que significa cada sacramento, chega, se diz ex opere operato, no sentido que, independentemente, o efeito é sempre igual em si, independentemente do ministro que vai dar aquilo. Das bênçãos, não, produz efeitos espirituais, mas que dependem também da disposição interior, não só daquele que o recebe, mas também daquele que o dá. Portanto, todo fiel cuja saúde esteja seriamente comprometida por doença e idade avançada pode e deve receber este sacramento. Portanto, uma pessoa que esteja doente de uma certa gravidade, e bom, se eu tenho uma constipação, não devo aproximar-me deste sacramento. É pelas coisas de uma certa seriedade. Ou até a idade avançada, se diz por volta dos 70 anos, é bom receber, porque se também as pessoas não estejam em direto perigo de vida, porém, a saúde de uma pessoa de idade é sempre de algum modo mais fraca e pode acontecer mais facilmente que a gente tenha algo que depois morre. Portanto, o destinatário, se estiver consciente, deve estar em estado de graça para receber a unção. Caso contrário, deve primeiro confessar-se. Eu não posso, se eu estou consciente, não é que digo, quero a unção, um momento, mas antes te deve confessar. Portanto, a confissão, o sacramento da reconciliação, se pode saltar só no caso que a pessoa esteja inconsciente. E o padre pode dar-lo se pode presumir que a pessoa, estando com saúde, ter-se-ia confessado.